Los saludamos con cariño Eu saúdo com carinho y les damos los saludos que traemos desde Colombia, e damos uma saudação desde Colômbia, no solamente cuando partí de allí, não somente quando parti dali, sino cuando me comunico con ellos, quando me comunico com eles também. siempre me dicen saluda a los hermanos. Sempre diz, saúde os irmãos, Y se los doy con cariño. e passo essa saudação com muito carinho. En estos días hemos estado viendo Nesses dias temos estado vendo unos temas importantes uns temas importantes acerca de el por qué el Señor acerca do que porque o Senhor registra en la palabra registra na palavra ciertas cosas certas coisas que aparentemente que aparentemente no tienen importancia não para tem nosotros. nenhuma importância para nós. Desde la eternidad Desde a eternidade, nosotros sabemos nós sabemos el propósito de o Dios propósito de Deus de tener la iglesia, de ter a igreja, la esposa del Señor Jesús. a esposa do Senhor Jesus Cristo. Entonces, ¿para qué Então, para que vemos en la palabra de Dios vemos na palavra de Deus la formación a de formação un pueblo terrenal de um povo terreno llamado Israel? chamado Israel? Pero cuando estudiamos Quando nós estudamos las páginas del Antiguo Testamento, as páginas do Antigo lo Testamento conectamos con el Nuevo, e conectamos com o Novo nos Testamento, damos cuenta se damos conta que todo tiene un enlace, que todo tem um enlace, una conexión uma conexão importante, importante. que si nosotros leemos el Nuevo Testamento, Se nós lemos o Novo Testamento, es como leer el Antiguo como ler o Antigo, de forma codificada. de forma codificada. Por ejemplo, aquí en Génesis Por exemplo, aqui em Gênesis 48, 48, Gênesis 48, vemos la bendición vemos aqui a bênção de Israel a los dos hijos de José. Vemos a bênção de Israel aos dois filhos de José. Para entender esa bendición, Para entender essa bênção, tenemos que conocer temos que conhecer que en ese tiempo que nesse tempo la primogenitura a primogenitura era algo importantísimo era algo importantíssimo en una familia numa família, y tenía una relación íntima que tinha uma relação con íntima las bendiciones de Dios. com a bênção de Deus. El primogénito de Jacob O primogênito de Jacó era Rubén, era Rubem, pero Rubén porém Rubem le faltó al papá, fez uma falta contra o pai dele. mancilló el lecho de su padre Deitou no leito do seu pai y fue desechado e foi tirado como fora primogénito. como primogênito. Entonces Dios a través de Jacob Então Deus, através de Jacó, decidió decidiu dividir esa primogenitura dividir essa primogenitura en dos de sus hijos em dois dos seus filhos, diferentes de Rubén. diferente de Rubem. Escogió a Judá Escolheu a Judá y a José. e a José. José fue el primer hijo José foi o primeiro filho que le nació que nasceu a Jacob a Jacó, con su esposa Raquel, com sua esposa la Raquel, mujer amada a mulher amada por él. por ele. De manera que siempre lo vieron sus hermanos De maneira que tiveram sempre seus irmãos como un preferido de su padre, o preferido do seu pai, vestido de ropas sacerdotales vestido de roupa sacerdotal, diferentes a los diferente demás. dos demais. Y cuando sus dos hijos nacieron, a José, E quando os dois filhos de José nasceram, ya anciano Jacob já ancião Jacó los llamó o chamou para bendecirlos, para abençoar,
porque José porque José había sido elegido havia sido eleito dentro de la primogenitura dentro da para primogenitura recibir para receber la doble porción a dobrada porção de la herencia da herança de la familia. da família. Esa doble porción Essa dobre porção recayó caiu sobre sus dos hijos. sobre seus dois filhos. Pero hay una cosa curiosa, Aí é uma coisa curiosa, que al recibir Manasés y Efraín que receberam Manassés e Efraim la bendición, a bênção, José José colocó a Manasés colocou a Manassés a la derecha de Jacob à direita de Jacó, para que le diera la bendición con su mano para derecha que abençoasse com a sua mão direita. y a Efraín en la mano izquierda. A Efraim com a sua mão esquerda. Y Jacob cruzó las manos. E Jacó cruzou as mãos. José se disgustó por aquello. José não gostou daquilo. Dijo, padre, Meu pai, Manasés es el Manassés é o primogénito. primeiro. Y dice Jacob, lo sé, hijo mío, Eu sei, filho meu. lo sé. Eu sei. Como diciendo, yo sé lo que estoy Eu haciendo. sei o que estou fazendo. Y bendijo E abençoou a estos dos varones. esses dois varões. Le dijo a Manasés E disse a Manassés que iba a ser muy prosperado, que ia ser muito próspero. pero que Efraín Mas Efraim iba a ser padre ia ser pai de de naciones. muitas nações. Eso tiene un significado Isso tem um significado eterno eterno que se proyecta que se projeta, incluso en nuestra propia salvación inclusive na nossa própria salvação de los gentiles. dos gentios. ¿Cómo? Como? Vamos a verlo ahora. Vamos ver agora. Dice en Génesis 49:10, perdón, en Génesis 48, 19 al 22. Gênesis 48, 28, del 19 al 22. do 19 ao 22. Vamos ler do 19 ao 22. Mas o seu pai recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também será um povo, também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele. E a sua descendência será uma multidão de nações. Assim abençoou naquele dia, declarando: Por vós Israel abençoará, dizendo: Deus te faça como Efraim e como Manassés, e pôs o nome de Efraim diante de Manassés. Depois disse a Israel, a José: Eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará voltar à terra de vossos pais. Dou-te demais que teus irmãos, um declive montanhoso, o qual tomei da mão dos amorreus com a minha espada e com o meu arco. Nosotros aparentemente no le vemos importancia Nós aparentemente não damos a importância esta bendición. a esta bênção. ¿Qué tendrá que ver con la iglesia? E vai ter com a igreja. Especialmente, ¿qué tendrá que ver con nosotros, Isso vai ter a ver conosco, los gentiles? com os gentios. O sea, los que no tenemos Que nós temos sangre hebrea, sangue hebreu. pero sí tiene mucho que ver. Pelo que temos muito que ver En la bendición a Judá, na bênção a Judá, que fue el otro primogénito escogido que foi outro primogênito escolhido para reemplazar a Rubén, para tomar o lugar de Rubén. vemos en el 49, Vemos no 49, versículo 10, versículo 10, parte de esa bendición. a parte dessa bênção. Podemos leer 9 y 10. Podemos ler 9 e 10. Irmão, dá para ver se consegue tirar esse som escolhido? Judá é o leãozinho da presa. Subiste, filho meu, encurva-te, deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão entre os seus pés, até que venha Siló. E
a ele obedecerão os povos. Notemos que dice, no será quitado el cetro de Judá. Notem que diz, não será tirado o cetro de Judá. De manera que a José le es dado la doble porción De maneira que a José foi dada a dobrada porção en sus dos hijos. para os seus dois filhos. Pero a Judá Mas para Judá le toca la monarquía, foi tocou a monarquia, la preeminencia en a las tribus, preeminência das tribos, la bendición sacerdotal. a bênção sacerdotal. Recuerde que Jesucristo De parte que Jesus Cristo es de la tribu de Judá, é da tribo de Judá, es el Rey eterno é o rei eterno. que ha puesto Dios Depois Deus y además es sacerdote, e os demais sacerdotes, sumo sacerdote, sumo sacerdote, en el cual nosotros somos o sacerdotes qual nós somos hoy sacerdotes en día. hoje em Y dia. eso viene por la bendición E isto vem pela bênção recibida recebida en Judá. de Judá. Más tarde, Mais tarde, cuando ya el pueblo había pedido rey quando mais tarde o povo havia pedido um rei, y hubo una secuencia de Esaú, de Saúl, houve uma sequência com Saul, David, Davi, Salomón. Salomão. A la muerte de A Salomón, morte de Salomão, el reino es o dividido, reino ficou dividido. porque Salomón Porque Salomão se apartó de Dios se apartou de Deus en pos de los dioses e seguiu outros de deuses, sus múltiples esposas. e com as suas múltiplas, das suas muitas Y esposas. decidió a la muerte de Salomón Depois da morte de Salomão, Dios dividir el reino. depois da morte de Salomão, Deus decidiu dividir o reino. 10 tribus 10 tribos se apartaron del reinado que había de heredar de David, 10 tribos se apartaram do reinado de los hijos de David, dos filhos y de se Davi. fueron y se rebelaron, rebelaron. coronaron como rey a Jeroboam. E ¿Recuerdan? formaram como rei Jeroboão. Se llamó la casa de Israel, E foi chamado a casa de Israel, casa de Efraín, ou casa de Efraim. y 2 tribus E 2 tribos quedaron ficaram bajo el reinado de Roboam debaixo do reinado de y se Roboão. llamó la casa de Judá. E se chamou a casa de Judá. Todas las tribus Todas as tribos de la casa de Israel da casa de se Israel fueron apartando de Dios, foram se apartando de Deus, porque los reyes, porque os reis, desde Jeroboam desde Jeroboão hasta el último, até o último, se olvidaron de Dios se esqueceram de Deus y le fueron infieles a Dios e foram fiel a Deus, tras los dioses babilónicos, atrás dos deuses babilônicos, Baal, Baal, Astarte, Astarote, y todos los e dioses todos os outros deuses diabólicos, diabólicos. y a ellos adoraban. E a eles eles adoravam. Desde el primer rey, Desde o primeiro rei, para que su pueblo no volviera a adorar a Jerusalén, para que o seu povo não voltasse a Jerusalém, le crearon unos becerros eles criaram bezerros, en 2 santuarios, santuários en Dan, em Dan, en Betel. em Betel. Le dijeron, pueblo, E disseram: povo, aquí tenéis vuestros dioses aqui tem os vossos deuses, que os sacaron que os tiraram de la esclavitud de Egipto. da escravidão do Egito. Sin embargo, el Señor Entretanto, o Senhor les envió profetas enviou profetas que les combinaran que culminou al arrepentimiento que levassem ao y arrependimento volvieran a e Dios, que voltassem para Deus. pero ellos no lo escucharon. Eles não escutaram. Entonces Dios permitió Então Deus permitiu, con dolor com dor, que ellos fueran llevados en que cautiverio. eles fossem levados a cativeiro Por allá en el año 722 pelo ano 722 por los asirios pelos assírios y jamás regresaron e jamais regressaram hasta el día de hoy. até o dia de hoje. Más tarde, Mais tarde, 130 años después, 130 anos depois, en el año 586 no ano 586 antes de Cristo, antes de Cristo, el reino de Judá o rei de Judá
había también jugado a la desobediencia ela também havia feito desobediência. y fueron llevados cautivos E foram levados cativo a Babilonia. a Babilônia. Regresaron después Regressaram depois, 70 años, 70 anos un depois, remanente remanescente, para restaurar para restaurar el templo, o templo, la ciudad a y cidade, la nación. a nação. Ambos hechos tienen que ver con nuestra salvación. Ambos têm a ver com a nossa salvação. ¿Por qué? Por quê? ¿Qué tenemos nosotros que ver que los israelitas del norte no hayan regresado? Porque temos a ver com os israelitas do norte que não regressaram. ¿O que los judíos Porque os judeus del sur do hayan sul regresado? hajam regressado. Sencillamente porque las tribus del norte Simplesmente porque a tribo do norte se expandieron o se esparcieron se espalharam por todas las esquinas, por todo o mundo, por todas las naciones del por mundo, toda a nação do mundo. se gentilizaron, Se gentilizaram, perdieron su identidad como perderam a sua hebreos identidade como hebreus. y eso facilitó Isso facilitou la predicación del Evangelio a pregação do Evangelho. cuando, empezando por el apóstol Pablo, Começando pelo apóstolo Paulo, apóstol de los gentiles, o apóstolo dos gentios, salió a predicar a esas tribus. saiu a pregar a essas tribos. Nosotros los gentiles Nós, os gentios, también fuimos salvos também fomos y salvos fuimos cobijados e fomos por convidados ese nuevo pacto, por esse novo pacto, por ese pacto firmado por la sangre de Cristo por esse pacto firmado pelo sangue de Cristo en la cruz del Calvario. na cruz do Calvário. Quisiera que el Señor nos diera entendimiento Eu quero que o Senhor desse nosso entendimento para ir recibiendo esta revelación, para ir recebendo essa que abra revelação nuestros ojos del Espíritu, e que abra nossos olhos do Espírito, porque la palabra de Dios dice, porque a palavra de Deus diz allá en Jeremías 31, lá em Jeremias 31 que el Señor decidió que o Senhor decidiu hacer un pacto nuevo, de fazer um pacto novo, no con los gentiles, não com os gentios, sino con la casa de Israel mas com a casa de y Israel con la casa de e com a Judá. casa de Judá. Vamos a leerlo, hermanos. Vamos ler, irmãos. Jeremias 31. Ahí no dice la casa de los gentiles. Aí não diz a casa dos gentios. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei a nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Un nuevo pacto, dice en portugués, una nueva alianza. Novo pacto, uma nova aliança, diz em português. ¿Cuál fue el primer pacto? Qual foi o primeiro pacto? Ahí dice en el versículo 32 cuál fue el pacto. Aí no versículo 32 diz qual foi o primeiro El pacto. pacto del monte Sinaí, Foi o pacto do Monte el Sinai, pacto de la ley. o pacto da lei. Pero ese pacto fue quebrantado. Mas esse pacto foi quebrado. Había habido un matrimonio Havia tido um matrimônio y fue roto. e foi quebrado. Hubo un adulterio, Um adultério. entonces hubo un divorcio. Aí houve um divórcio. Lo dice la palabra de Dios, lo podemos leer allá en Deuteronomio Diz a palavra de Deus aí em Deuteronômio 24. 24. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 para que Vamos ler do 1 entendamos ao eso. 4. 24, do 1 ao 4. Deuteronomio, hermano. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por ter ela achado coisa indecente nela, e se ele lavrar um termo de divórcio, e o der na mão, e o despedir de casa, e se ela saindo de sua casa for se casar com outro homem, e se este homem aborrecer, ele lavrar o termo de divórcio, e o der na mão, e despedir de sua casa, ou se esse último homem que tomou para si por mulher vier a morrer, então o seu primeiro marido, que o despediu, não poderá tomar desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor
Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Entonces, el pueblo de Israel, Então o povo de el Israel, reino del norte, o reino do norte, la casa de Efraín, da casa de Efraim, las 10 tribus que fueron llevadas cautivas a Asiria, as 10 tribos que foram levadas pela Síria, rompieron el pacto romperam o pacto, y cayeron en el pecado de adulterio, caíram no pecado de adultério y fueron separados e foram de la separados comunión con Dios da comunhão com Deus del pueblo de Judá del sur. e do povo de Judá do Sul. Fueron regados por toda la tierra, Foram dispersos por toda a terra, fueron gentiles, foram gentilizados, lejos de los pactos, longe do pacto, lejos de Dios, longe de Deus, perdidos. perdidos. Pero el Señor prometió Mas o Senhor prometeu arreglar ese problema. arrumar esse problema. Y en tiempo de Jeremías, E em tempos de Jeremias, más de 100 años después mais de 100 anos de depois ese cautiverio, desse cativeiro, Dios reveló: Deus revelou: voy a hacer un nuevo pacto vou fazer um novo con pacto la casa de Israel com a casa de y Israel con la casa de Judá. e com a casa de Pero la Israel. casa de Israel no existía, A casa de Israel não existia, estaba regada por todo el mundo. estava espalhada por todo mundo. Había que hacer un trabajo Havia de fazer um trabalho de siglos, de séculos, un trabajo de salir predicadores um trabalho de ser pregadores que supieran el misterio, que soubessem esse mistério, que llevaran las buenas que nuevas levassem as boas novas a los perdidos aos perdidos de la casa de Israel. da casa de Israel. Ellos estaban gentilizados Eles estavam gentilizados. y tuvimos la oportunidad nosotros Nós tivemos a de oportunidade recibir el mensaje de receber a mensagem y de ser salvos, e de ser salvos de ser cobijados e de ser convidados bajo ese pacto nuevo. debaixo desse pacto novo. Y hoy somos hijos de Dios, Hoje somos filhos de Deus, porque somos lavados somos por la lavados sangre del Cordero. pelo sangue do Cordeiro. Cuando el Señor Jesucristo Quando o Senhor Jesus Cristo empezó su ministerio, começou o seu ministério, Él lo decía: ele dizia: yo he sido solamente enviado eu tenho sido somente a enviado las ovejas perdidas às ovelhas de la perdidas casa de da Israel. casa de Israel. ¿Quiénes son entonces las ovejas perdidas del Señor? Quem são as ovelhas perdidas do Senhor? Las ovejas de la casa de Israel, As ovelhas da casa de que Israel, perdieron su identidad que perderam a sua identidade entre las naciones. entre as nações. Por eso, hermanos, nosotros vemos Por isso nós, irmãos, vemos hoy en día hoje em dia que no se habla de los danitas, que não se fala dos ananitas, ni tampoco se habla de los rubenitas, nem se fala dos rubenitas, no se habla de los efraínitas, não se fala dos efraimitas, sino de judíos, somente judeus. porque solamente quedaron Somente ficaram obedeciendo a Dios, obedecendo a Deus entre comillas, los judíos, os judeus, las dos tribus del sur, as tribos do sul, Judá y Benjamín. Judá e Benjamim. Y por eso el cautiverio del sur, E por isso o cativeiro do sul, Dios permitió que regresara Deus permitiu que eles al regressassem tiempo de Nehemías, no tempo de de Neemias, de Zorobabel, Zorobabel, de Esdras. de Esdra. ¿Para qué regresó? Para que regressaram? Para que hubiera podido efectuarse el nuevo pacto, Para que houvesse podido efetuar um novo pacto. para que el Hijo de Dios Para que o Filho de Deus pudiera encarnar, pudesse encarnar-se, pudiera morir por nosotros pudesse morrer por nós, y pudiera haber iglesia. que pudesse haver uma igreja. Para que esta noche en Curitiba Para que essa noite em Curitiba pudiéramos estar reunidos possamos estar reunidos. en el nombre glorioso Em nome del del Señor do Jesús. Senhor Jesus. Entonces ambos cautiverios Ambos cativeiros fueron necesarios foram necessários para nuestra salvación. para a nossa salvação. Los unos para que alcanzara Uns para que alcançassem el mensaje a mensagem del Evangelio do Evangelho. y el otro E o outro para que se pudiera dar para que pudesse dar el sacrificio o sacrifício que selló que se deu el nuevo pacto. o novo pacto.
¿Lo vamos entendiendo, hermanos? Vamos entendendo, irmãos? Vamos a leer unas citas Vamos ler alguns versos. que habla de esas ovejas perdidas Fala dessas ovelhas perdidas de la casa de da Israel. casa de Israel. Y les digo una de memoria. E digo uma de memória. Recuerden una vez que el Señor salió por la región de Tiro, Recorde uma vez que o Senhor saiu para a região de de Tiro, Sidón, de Sidom, encontró una mujer encontrou uma mulher que le rogaba que rogava que sanara a su hija. que sarasse sua filha, No era que judía. não era judeia. Y el Señor le dijo, E o Senhor disse: el pan solamente es. o pão somente é para os filhos. Y ella le dice, E ela disse: yo no sé, Señor. eu sei, Senhor. Pero los perrillos también Os comen cachorrinhos também comem de las migajas, das migalhas caen que caem de la mesa de los hijos. na mesa dos seus senhores. Amén. Amém? Y dijo, tu fe es grande, Amém. lo he encontrado. O Senhor tem nos encontrado. Entonces nosotros, los que ellos llamaban perrillos, Então, aqueles que chamam cachorrinhos, también recibimos la misericordia del também Señor. recebimos a misericórdia. Y él había visto, Ela havia visto el Padre de la eternidad, o Pai da eternidade, que nosotros íbamos a creer en su que Hijo, nós ia crer no seu Filho, y nos escogió e nós escolheu para que seamos parte para que fizéssemos de su parte iglesia. da sua igreja. Entonces vamos a ver unas citas, comenzando por Juan, Vamos ver alguns versos, el começando Evangelio por de João, Juan, capítulo 10, capítulo 10 de João, 10, versículos 14 versículo al 14. 16. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, e dou a vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um rebanho e um pastor. Relacionemos esa palabra, dice, Vamos relacionar essa palavra. también tengo otras ovejas Também tem outras ovelhas que no son de este que não reino. são deste aprisco. Este aprisco Este aprisco es Judá é Judá, y aquellas ovejas e aquelas de la ovelhas casa de Israel. perdidas na casa de Israel. Por eso él dice que las va a traer Por isso ele disse: eu vou trazer para que sea un solo para rebaño, que seja um só rebanho, un solo pastor. um só pastor. ¿Me entendemos, hermano? Entendemos, irmãos? No son necesariamente de la casa de los gentiles, Não são necessários da casa dos gentios, porque él no hizo pacto con la casa de los gentiles. porque não fez pacto com a casa dos Él gentios. hizo pacto con la casa de Israel, Fez o pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. pero nosotros somos incluidos Mas nós fomos incluídos. cuando trae Quando las traz, ovejas perdidas. quando ele traz as ovelhas Da casa. da casa de Israel. Otra cita es Jeremías 50, A outra citação é em Jeremias 50. 50, 17. Jeremias 50, 17. Cordeiro desgarrado é Israel. Os leões. Miren cómo dice, cómo me estremece, hermano. Veja como diz a palavra. Cordeiro Cordeiro desgarrado desgarrado es Israel. é Israel. Ahí se refiere a la casa del Aí se norte, refere à casa do norte, a la casa perdida, a casa perdida, la casa que fue esparcida por a las naciones. casa que foi espalhada por todas as El nações. Señor le dolía. O Senhor o doía. Amén. Dale, hermano. Cordeiro desgarrado de Israel. Os leões afugentaram. Primeiro devorou o rei da Síria. E por fim, Nabucodonosor o desassou.
desassociou. Ele desassociou, tirou os ossos, descarnou. Así es. Todo el que le ha hecho daño al pueblo de Dios, Todo que tem feito dano ao povo de Deus, tarde o temprano recibe su castigo. tarde ou cedo recebe o seu castigo. En Miqueas 2:12, Em Miqueias 2:12. Miqueias 2:12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, e poluei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. ahí tenemos las ovejas perdidas Aí temos ovelhas perdidas de la casa de Israel. da casa de Israel. Ezequiel 34, los versículos 12 y 13. Ezequiel 34, Los versículos 12 y 13. versículos 12 e 13. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que encontra as ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, levá-las-ei de todos os lugares para onde elas foram espalhadas, no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos dispersos, dos diversos países, e introduzirei na sua terra, apacentá-lo-ei nos montes de Israel, junto às correntes, em todos os lugares habitados da terra. Este profeta vivió Este profeta viveu en tiempos del cautiverio babilónico, em tempo do cativeiro babilônico, cuando ya todas las tribus del norte quando já todas as tribus do norte habían sido llevadas haviam sido levadas y nunca habían e regresado. nunca regressaram. Pero miren cómo el Señor revela Veja como o Senhor revela, a través de este profeta através desse profeta, que él iba que ele a ia recoger esas ovejas recolher as perdidas ovelhas perdidas, y las iba a llevar a los montes de Israel ia levar aos montes de y Israel las iba a apacentar. e vai apacentar. Nosotros sabemos que el buen pastor, Nós sabemos que o bom pastor é o Senhor Jesus Cristo. esa es una obra que hace Dios Essa é uma obra que faz a través Deus, del nuevo pacto con su Hijo. o novo pacto com o seu Filho. No hay otro pacto Não é outro pacto fuera de Cristo. fora de Cristo. Cuando el Señor, siempre lo repito, hermano, Quando o Senhor, repito, aquella noche naquela noite, en que el Señor fue apresado, quando o Senhor foi preso, después que cenaron la cena pascual, que depois que se deram a ceia pascual, que toma el pan y lo ele parte, tomou o pão e y lo partiu. entrega para que ellos coman. E entrega, comam, Toma la copa. toma o cálice. ¿Y qué le dice? E que ele disse? Tomad, bebé, Tomai e este bebei. es mi sangre Este é o meu sangue del nuevo pacto. do novo pacto. Ese es el pacto Esse é o pacto que habla Jeremías que fala 31, Jeremias 31, 31. 30. No hay otro pacto. Não é outro pacto. En ese pacto estamos nosotros. E nesse pacto estávamos incluídos, Por todas estas cosas que estamos leyendo. por todas essas coisas que estamos lendo. Amén. Amém? Vamos a ver Salmos 106, Vamos ler no Salmo 106, 47. 47. 106, 47. Salmo. Salmo 106, 47. Salva-nos, Senhor, nosso Deus. Congrega-nos entre as nações, para que te demos graças ao teu santo nome, e nos gloriaremos no teu louvor. Salmo. Salva-nos, Senhor. Miren cómo dice, y recógenos E de entre las
naciones. que o Senhor vai recolher dentre as nações. Estaban perdidos, están perdidos Eles todavía. estavam perdidos todavía. Eso no se ha terminado, hermano. Isso não se terminou ainda. Y ellos claman, recógenos. Eles clamam, recolhe de todas as nações. Y así lo va diciendo muchas E veces. segue dizendo muitas vezes. Los salmos, Os salmos, los os profetas, profetas, inclusive en Oseas. inclusive em Lo Oséias. podemos leer en Oseas Podemos ler em Oséias 7, 8 y 9. Oséias 1, Oseas 7, 7. 8 y 9. O sea, capítulo 7, versículos 8 y 9. Oséias capítulo 7, Versículos 8 y 9. versículo 8 e 9. Efraim se mistura, ¿Sí ven? hein? La bendición de Jacob cruzando las manos. A bênção de Jacó. Y bendijo Efraín Ele abençoou como Efraim padre de naciones. como pai de nações. Y aquí no le dice la casa de Israel, Aqui não diz a casa de sino le Israel. dice sencillamente Efraín. Aqui diz simplesmente Efraim. Leamos, hermano. Efraim se mistura com os povos e é um pão que não foi virado. Estrangeiros lhe comem à força e a ele não lo sabe. Também as cãs já se espalham sobre ele e ele não o sabe. Miren lo que le sucedió a Efraín. Olha o que sucedeu com Efraim. Entonces vemos aquí la importancia de conocer Então aqui nós vemos a importância de por qué conhecer, Jacob porque Jacó cruzó las manos. cruzou as mãos. ¿Qué tendría que ver con nosotros eso? O que tinha de a ver conosco isso? Nuestra salvación. Nossa salvação. Aleluya. Estas ovejas Essas ovelhas fueron perdidas, foram perdidas, fueron asimiladas foram por las escravizadas naciones, pelas por nações, las culturas, pelas culturas, fueron gentilizadas. foram gentilizadas. Y ya muchos de ellos E já muitos deles, ni siquiera saben a qué tribu eles pertenecen, nem sabem de que tribo eles são. pero alguna noción tendrán, alguna, digamos, como son hijos de hebreos, Como são filhos de hebreus, alguna herencia alguma herança cultural traerán, trazem ainda. inclusive en su propia sangre, Inclusive o seu próprio sangue, para poder escuchar el para mensaje poder escutar a mensagem y entenderlo. e entender. Cuando Pablo salió Quando Paulo saiu y ellos recibieron aquel mensaje eles receberam aquela poderoso mensagem poderosa, diciéndoles, dizendo-lhes: hubo un divorcio, houve um divórcio, ya ustedes no se pueden volver a casar con su antiguo esposo, vocês não podem vir casar com seu antigo pero esposo, traigo buenas nuevas, mas eu trago boas novas. ya el antiguo marido se murió, O antigo marido morreu, ahora resucita un nuevo hombre agora ressuscita um novo con homem, el cual ustedes pueden no qual vocês podem volverse a casar, voltar-se a casar, porque va a haber unas bodas. porque vai haver umas bodas. La iglesia, A igreja, compuesta por la casa del norte composta pela casa do norte, de Israel y por la casa de pela Judá casa de Judá, y por nosotros los por nós gentiles, também gentios, va a realizar vai unas realizar bodas as bodas con el Cordero de Dios Con el Cordero. ahora que Él venga. a hora que ele vem. Entonces ese matrimonio se va a realizar Esse casamento vai ser realizado con gente que habían perdido la com a esperanza gente que havia ser perdido para siempre. para sempre. Allí, hermano, volvamos a Oseas. Vamos ver em Oséias. Oseas es el gran profeta Esse grande profeta que nos revela todas estas cosas, estos son misterios que acerca nos de revela esse mistério acerca dessas coisas. Oseas 8, Oséias capítulo 8, versículo 8. versículo 8. Israel foi devorado, agora está entre as nações
como coisas que ninguém se agrada. Nadie estima a los israelitas. Ninguém se agrada dos israelitas. Todas las partes Em todas as han partes sido têm perseguidos. sido perseguidos. Ha habido en todas las naciones importantes de Europa Tem havido perseguição em toda a Europa, grandes grandes persecuciones. perseguições. He leído libros Eu tenho lido livros que mujeres hebreas que mulheres hebreias, en estado grávido estando grávidas, han sido, se les ha abierto el vientre, eles abriam o ventre le han sacado la e criatura tiravam a criança y le han metido un gato vivo e põevam um gato y vivo la volvieron dentro do a ventre coser. e gostavam de costurar. Se han sido torturados, Tinham sido torturados, despreciados, dispersos. han vivido muchas veces, Eles têm hermanos, vivido muitas vezes sin poder tener un hogar fijo, sem ter um lugar fixo, porque ellos fueron porque eles foram infieles a infiel un Dios que los amaba a tanto. Deus que o amava tanto. Pero Él dijo, los voy a recoger de nuevo. Mas o Deus disse: eu vou recolher novamente. Por eso vino Cristo Por isso veio Jesus Cristo a morir en la cruz, a morrer na cruz, para cumplir un pacto nuevo para cumprir esse pacto y recogerlo de todas e las nos naciones recolher de todas as y nações llevarnos a nosotros con e ellos. nos levar com Ele. También en Ezequiel 11:16. Também Ezequiel 11:16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário, por um pouco de tempo, nas terras para onde for. Qué cosa linda, hermano. Ay, Que coisa diciéndole- linda, irmãos. El Señor diciéndole, yo les seré santuario, O Senhor dizendo: eu serei no santuário, los voy a abandonar, eu não vou abandonar, yo los amo. eu vou salvar. Por eso es algo parecido Isso é algo a parecido lo que el Señor le ordenó a Oseas: que o Senhor ordenou a Oséias. únete en matrimonio con una mujer prostituta, Se una com uma mulher prostituta, faça te um va a casamento dar, com ela. y te va a dar hijos, Ele vai te dar pero filhos, se va a ser infiel. mas ela vai ser infiel. Y cuando tú estés sufriendo aquello en carne propia, Quando ele está sofrendo isso na sua carne vas própria, y predicas e al prega pueblo aos outros que así también yo estoy sufriendo, que assim Deus está sofrendo. que yo me duelo mucho Que dói muito de que me sean infieles, que ele seja infiel. que los amo tanto, Eu amo tanto, pero tienen que pasar mas eles têm que passar una gran persecución, uma grande perseguição, por una situación muy difícil uma situação muito difícil entre las naciones, entre as nações. pero al final yo los voy a recoger. Mas no final eu vou recolher. Esto lo vamos entendiendo, hermanos. Isso vamos entender, irmãos? En la historia de Israel, Na história de Israel, ustedes saben que algo que se llama la diáspora, você sabe que a diáspora, o sea, todos los israelitas esparcidos por todos el os mundo, dispersos por todo o se mundo. llama diáspora. Isso se chama diáspora. Ha habido tres diásporas. Tem havido 3 diásporas. La primera diáspora A primeira diáspora fue con ocasión foi na del ocasião cautiverio do cativeiro de Efraín de Efraim a Asiria. à Síria. Nunca más volvieron. Nunca mais voltaram. En el año No 722 ano 722 antes de Cristo. antes de Cristo. La segunda diáspora A segunda diáspora fue con ocasión foi na ocasião del cautiverio de Judá do cativeiro de Judá, a Babilonia, a Babilônia. 586. 586. Después de 70 años Depois de 70 anos, regresó, pero un remanente. regressaram El remanescentes. resto quedó allá E o resto ficou em Babilônia, en la diáspora. na diáspora. Y la tercera E diáspora a terceira diáspora ocurrió ocorreu
cuando el Imperio Quando Romano, o Império Romano, en el año 70, no ano 70, después de la crucifixión de Cristo, depois da crucificação de o Jesus sea, Cristo, 40 años después de Cristo haber sido crucificado, depois de 40 anos de ter sido crucificado, las fuerzas romanas as forças romanas destruyeron el país, destruíram o país, destruyeron Jerusalén, destruíram Jerusalém, destruyeron el templo, destruíram o templo, mataron muchos judíos, mataram muitos judeus, pero los vivos mas os vivos fueron llevados foram cautivos levados cativos, y otros pudieron fugarse e outros puderam, y también quedaron en la diáspora. e também ficaram na diáspora. Tenemos 3 diásporas. Então nós temos 3 diásporas. Entonces, ¿dónde están Onde estão? en este momento las 10 tribus de Israel? Nesse momento, as 10 tribos de Israel. En tiempo del Señor Jesucristo, No tempo do Senhor Jesus en el Cristo, primer siglo, no primeiro século, 700 años después del cautiverio 700 anos depois do cativeiro de Asiria, da Síria, cuentan historiadores como Flavio Josefo conta o historiador chamado Flávio José, que los judíos allí en Jerusalén que os judeus ali em Jerusalém, sabían que todavía estaban cerca eles sabiam que os outros estavam perto, del otro lado del do outro río. lado do rio Eufrates. No se habían ido del todo. Eles não tinham sido de Pero todos. los judíos que estaban en ese momento, en esa generación, Os judeus que estavam nessa los geração consideraban gentiles. consideravam os outros gentios. No podían venir a Jerusalén a adorar Eles não podiam vir a Jerusalém adorar, porque había habido un divorcio. porque tinha tido um divórcio. Y cuando ellos fueron llevados cautiverios, E quando eles foram levados para o cativeiro, Asiria mandó gentiles a poblar a Síria mandou gentios povoar la región del norte. a região do norte. Se cruzaron con los judíos con los hebreos que habían quedado ahí, Se misturaram com os judeus que viviam ali, y sus hijos e seus filhos fueron hebreos expurios. foram judeus impúrios. De manera que los judíos puros del sur De maneira que os judeus puros do los sul odiaban. o odiavam. Recuerden el encuentro del Señor Jesucristo con una mujer samaritana, Recorda-se que o encontro com Jesus com a samaritana, cuando Él le dijo a sus discípulos: disse aos seus discípulos, me es necesario pasar por e Samaria. é necessário passar por Ellos Samaria. nunca pasaban por Eles Samaria. nunca passaram por Samaria. Todos los judíos que venían de Galilea Todos os judeus que vinham da Galileia, a Judea a Judéia, atravesaban en el mar de Galilea atravessavam o mar da Galileia, el río Jordán, o rio Jordão, bajaban por Perea, passavam por Pereia, cruzaban otra vez el río Jordán, passavam outra vez o rio por Jordão, Jericó, o Jericó. pero nunca pasaban por Eles Samaria, nunca passavam por Samaria, porque había un odio terrible. porque havia um ódio terrível. Y él dijo: me es necesario pasar Ele por disse, Samaria. me é necessário passar por Samaria. Y era para encontrarse con aquella mujer Era para se encontrar com aquela mulher, que venía a las 12 del día que vinha ao meio-dia tirar água. a buscar el agua. Y cuando él le dijo: mujer, dame de beber, Quando ele disse, mulher, dá-me de beber, ella inmediatamente escuchó el acento ela ele viu o acento do sotaque, que era judío. que era judeu. Le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, Como tu, sendo judeu, me pides a mí agua me pede para mim água, para beber? para beber, Que soy mujer que sou samaritana. mulher Y samaritana. los judíos y los Os samaritanos judeus e os samaritanos não se dão. no nos entendemos, somos Nós não se enemigos. entendemos como é que somos inimigos. Porque los judíos Porque os judeus consideraban consideravam, que tanto ellos como los que estaban tanto eles como os que estavam detrás del río Éufrates detrás do rio Eufrates, ya eran considerados gentiles, eram considerados gentios. ya eran considerados olivos silvestres, Eles eram considerados oliveira brava. no eran considerados el olivo verde, Eles não eram considerados oliveiro verde, puro. puro. Estaban en las 4 esquinas del Estamos mundo, nas 4 esquinas do mundo, em 4 cantos do mundo. Solamente empezaron a regresar Somente começaram a regressar cuando empezó la prédica del apóstol Pablo, quando começou a pregação do apóstolo Paulo. pero después hubo la destrucción del templo
Depois houve a destruição do templo. y todos quedaron esparcidos E por el mundo todos se espalharam por todo o mundo. hasta el año de 1948, Até o ano de 1948. en que empezó E quando começou el Estado moderno de Israel. o Estado Moderno de Israel. Pero casi todos los que volvieron Quase todos que voltaram son de la raza judía, são da raça judia. de manera que ahora puede ser de cualquier tribu. Agora pode ser de qualquer tribo. Siempre le dicen judíos, Sempre de judeus. porque ellos se creen los únicos Eles se querem os únicos que tienen derecho que têm direito a ser presentados a ser representados como la nación como a de nação Israel, de Israel. no las 10 tribus. Não as 10 Pero tribos. ellos no saben Mas eles não que sabem hubo un nuevo que pacto houve novo pacto sellado con la sangre del Señor selado com o sangue do Senhor, que cubre también que cobre também a las otras 10 as tribus, outras gente, as outras en tribos, los cuales nosotros o estamos. qual também nós somos incluídos. Gloria al Señor. Cuando uno lee, por ejemplo, el comienzo de ciertas cartas, Quando alguém lê certas coisas, certas cartas, como la de Pedro, la Como la primera de de Pedro, Pedro. miremos a quién es dirigida esa carta. a quem era dirigida essas cartas? Vamos a ver la primera. Vamos ver na primeira de Pedro. Amén. Bien. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Amén. Esta carta, como ven ustedes, hermanos, Essa carta, como vê vocês, es escrita a los dispersos era escrita aos de dispersos, la casa de Israel, Da casa. sobre todo. sobretudo. Y ellos, dice aquí en el versículo 2, E aqui diz no versículo 2, eran elegidos eles eram eleitos também, según la presencia segundo a presciência de Dios. de Deus. Presencia es que él conocía de antemano Presciência é algo que ele conhecia de antemão. quienes iban a creer en Quem Jesucristo, ia crer e quem não ia crer. quienes iban a abrir el corazón Quem abriu o al coração Hijo de Dios. ao Filho de Deus. Y por eso Él nos escogió. E por isso ele nos escolheu. Pero en primer lugar estaba la casa de Israel Primeiramente estava a casa de y la Israel casa de e Judá. a casa de Judá. No nos escogió porque seamos buenos, Ele não nos escolheu porque somos bons porque seamos malos, ou somos maus. sino sencillamente porque nosotros Simplesmente porque nós, íbamos a abrirle nuestro corazón simplesmente porque nós íamos abrir nosso al coração Señor Jesucristo, ao Senhor Jesus a Cristo, creer en Él, a crer nele, a creer que Cristo es Dios a crer que Cristo é Deus, y que es nuestro Redentor, que é nosso Redentor, que nos ha dado la vida eterna, que nos tem dado a vida que eterna nos escogió. e nos escolheu. Y allí lo dice, ¿quién nos escogió? Dice Quem nos escolheu? en Efesios 1, E em Efésios 1 diz, 3 y 4, 3 e 4 diz: cuando dice, bendito el Dios y Padre Bendito é o Deus e Pai de nuestro Señor de Jesucristo, nosso Senhor Jesus que Cristo, nos bendijo con toda que nos abençoou bendición com todas as bênçãos en los lugares nos celestiales lugares celestiais sí, em Cristo, Cristo Jesus, el cual no qual nos escogió en Él, Nos escogió escogió en Cristo, nos escolheu em Cristo, porque sabíamos que nosotros porque sabia que nós éramos para Cristo éramos para Cristo, y ahora somos de Cristo. agora somos de Cristo, Por eso nos escogió, por isso Ele nos escolheu. no por nuestra condición buena o mala, Não por uma coisa boa por ou una má, decisión por uma decisão, quedaríamos en la vida. Ele nos deu a vida. Amén. También Santiago 1:1 Em Tiago 1:1 está dirigido a está dirigido a palavra los dispersos. aos dispersos. Dice, 1:1 Tiago, servo de Deus,
e do Senhor Jesus Cristo às 12 tribos que se encontram dispersas. Saudações. A las 12 tribus que se encuentran dispersas. As 12 tribos que se encontram dispersas. Y eso, hermano, hacemos hincapié en esto, repetimos esto, Isso nós repetimos, porque hay una doctrina, porque há uma doutrina, yo la he leído, la he eu escuchado, tenho lido, eu tenho escutado, de que Dios rechazó a Israel que Deus rejeitou Israel. y ahora la reemplazó por la iglesia. E agora é a igreja que está. Dios no ha hecho eso. Deus não tem feito isso. La iglesia no es un cuerpo nuevo que reemplaza al antiguo A igreja não é um corpo que deixa o antigo, pueblo de Israel. o povo de Israel. La Biblia, la palabra de Dios dice que ese pacto que Dios A palavra de Deus diz que esse pacto prometió hacer y lo hizo por medio de Cristo feito por meio de Cristo es con la casa de Israel y con la casa de e Judá. com a casa de Judá. Y por medio de ese E pacto por meio desse pacto, nosotros somos salvos. nós também somos No salvos. significa Não que significa ahora vayamos a ser que judaizantes. vamos ser judeus. No, nosotros somos Nós cristianos, somos somos cristãos, la iglesia, a igreja. sino que tenemos que saber Nós temos que saber cómo fue el plan de como Dios foi o plano de para Deus ser salvos. para ser salvo. Y que nosotros no reemplazamos a Israel, Nós não rejeitamos nos Israel. unimos a Nós Israel se unimos para ser un solo para ser pueblo, um só corpo, el cuerpo de o Cristo. corpo de Cristo. Amén. Amém. Entonces, hermanos, miren, Então, olha, ellos se gentilizaron, eles se se gentilizaram, volvieron como paganos. eles se botaram como pagãos. Entonces se puede decir que había paganos israelitas Pode ser que tinha pagão israelita y paganos gentiles. e pagãos gentios. Pero ahora, Mas agora, en Cristo, em Cristo, no hay ni paganos israelitas, não há pagão israelita, ni paganos gentiles, nem pagãos gentios, ni judíos, nem judeus. todos Todos somos uno en Cristo. em Cristo. Ya no somos gentiles, Nós não somos gentios, ya no somos paganos, nós não somos pagãos. somos hijos de Dios, Somos filhos de somos Deus. la casa de Dios, Somos a casa de Deus. esposa de Cristo, Somos la esposa a esposa de de Cristo. Cristo. Pronto ha de venir Ele está pronto para vir, para unirse con nosotros para se unir conosco en las bodas. nas bodas. Gloria a Dios. Glória a Deus. Vamos a ver en Romanos 9, 24 al Vamos ver 26 Romanos 9, y nos 24. ilustramos acerca de lo que acabamos de decir. Vamos estudar o que acabamos de dizer. Romanos 9, Romanos 24 9, al 26. 24 e 26. 26. Porém, e no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é e será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra, cabalmente em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado descendência, teríamos sido tornados como Sodoma e semelhante a Gomorra. Amén. Gloria a Dios. ¿Está claro, hermano? Está claro, irmãos? Entonces, Israel dejó de ser Israel deixou de ser pueblo de Dios, povo de Deus, pero volverá a ser, mas voltará a ser, de acuerdo con la palabra de Dios. de acordo com a palavra de Y ahora Deus. se puede decir Agora você que pode tiene dizer las puertas abiertas tem a porta para aberta volverse para a ser voltar-se para Deus, pueblo de Dios. para voltar a ser Un como Deus. momentito, de nuevo vamos a Oseas. Vamos um momento mais a Oséias. Oseas 1. Oséias 1.
Vamos a leer los versículos Vamos ler os versículos 4, 4, 6, 7 6 e 7. na Bíblia. Disse-lhe o Senhor: põe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. E naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Tornou ela a conceber e deu luz uma filha, e disse o Senhor a Oséia: põe o nome de desfavorecida, porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel, para lhe perdoar. Porém, a casa de Judá me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor meu Deus, pois não os salvarei pelo arco, e nem pela espada, e nem pela guerra, nem pelos cavalos, e nem pelos cavaleiros. Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Pero miren el versículo 10. Olhem o verso 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, e se não pode medir e nem contar. E acontecerá que no lugar onde não se dizia: vós não sois meu povo, se dirá: vós sois filhos do Deus vivo. Los vivientes. Do Deus vivo. Cuando ellos habían dejado de ser totalmente el pueblo de Dios, Quando eles haviam deixado de ahora le totalmente dice: ser povo de Deus, vosotros volveréis a ser pueblo vocês vão voltar a ser del povo Dios de Deus, viviente. do Deus vivo. Y nosotros antes, ¿quiénes éramos? E nós que éramos? Nosotros no teníamos ningún Dios, Nós não tínhamos nenhum Deus, no teníamos esperanza, não tínhamos nenhuma esperança, nosotros estábamos muertos nós estávamos por mortos nuestros delitos y por pecados. nossos delitos e Y pecados. hoy somos hijos de Dios. Nós somos filhos agora de Deus. Dios ha limpiado Deus nos tem nuestros limpado, pecados santificado, y nos mira a través de su Hijo e nos olha através do seu Filho, para que nosotros vivamos con Él para que nós vivamos com Ele toda la eternidad. para toda a Y esa eternidade. bendición la tenemos Essa bênção nós temos por el pacto que Dios ha hecho pelo pacto que Ele fez con su pueblo. com o seu povo. Él volvería Ele voltaria a regresar hacia sí su para pueblo a trazer o seu povo de volta, y lo haría hijo de Dios, e faria o Filho lo de haría su Deus, esposa, faria a sua esposa. y eso es lo que llama Pablo Isso que se chama Paulo, un misterio. o mistério. Pablo lo llamó misterio Paulo chamou o mistério. porque los profetas pudieron haber escrito esto: Os profetas escreveram isto. Ezequiel, Jeremías, Oseas, Esqueas, pero no sabían cómo lo iba a hacer Ele Dios. não sabia como Deus ia fazer. Entonces dice Pablo, Então disse Paulo, un misterio que no había sido um revelado, mistério que não tinha se revelado. ahora es revelado. Agora é revelado. Leámoslo en Efesios 3. Vamos ler em Efésios capítulo 3. Ahora es un misterio revelado. Agora o mistério é revelado. Efesios 3, podemos leer los versículos 3 al 6. Do 3 ao 6. Pois, segundo a revelação que me foi dada a conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando leres, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outra geração não foi dado conhecer os filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Amén. Eso fue revelado a su debido tiempo. Isso foi revelado no seu devido tempo. Y aquel hombre que había sido escogido para apóstol de los gentiles Aquele homem que foi escolhido para apóstolo tenía que gentios recibir la revelación de ese misterio, tinha que receber a revelação desse porque él mistério, llevaría ese mensaje porque ele ia levar essa mensagem a la casa de Israel, à casa de que había Israel, sido divorciada. que havia sido divorciado. Tenía que
ir con pleno conocimiento Ele tinha de ir com pleno conhecimento de lo que Dios había hecho que Deus havia feito para volverse a casar para voltar-se a casar con aquellas ovejas com perdidas. aquelas ovelhas perdidas. Miren, Olha, estamos como adelantando y regresando, estamos adelantando y regresando, adiantando e regressando para que entendamos esto, hermano. para que possamos entender isto. Lo vamos entendiendo, hermano. Vamos entendendo? Sí. Sim? Estoy que porque la palabra de Dios aquí habla Porque a palavra de Deus aqui un fala punto tan importante ponto tão que importante nosotros debemos de entender. que nós devemos Le entender. pedimos al Señor que por su Espíritu nos Que o revele, Senhor, pelo seu Espírito, nos revele. que nosotros podamos tener los ojos abiertos, Que los nós possamos ojos ter os olhos del abertos Espíritu, pelo Espírito para recibir esta para revelación. receber essa ¿Por qué revelação. estamos nosotros aquí? Por que nós estamos aqui? ¿Qué significa ese O misterio? que é esse mistério? Volvamos un momentito a Oseas 2, Voltamos um momento em Oséias 2, Dois. versículos 1 y 2, versículos 1 e 2, que habla de divorcio, onde fala do divórcio. divorcio. Oseas Oséias 2, 2, 1 y 2. verso 1 e 2. Chamai vosso irmão, meu povo, e a vossa irmã, favor. Repreendei a vossa mãe, repreendei-a, porque ela não é minha mulher. Eu não sou seu marido, para que ela afaste das suas prostituições, de sua presença e dos seus adultérios, de entre os seus seios. Amén. Ahí lo dice bien claro. Aparta Eles vêm aparte-se el divorcio de ellos. do divórcio dela. Pero después vemos que el mismo Depois Señor vemos que o Senhor da su vida dá a sua vida para volverse para a unir voltar a se unir con su pueblo. com o seu povo. Él necesita Necessita de una esposa de uma esposa y paga su vida e dá a sua vida como precio supremo com o preço supremo mais para alto adquirirla, para tenerla, para ter, para unirse a ella. para unir-se a ela. Gloria al Señor. Hermanos, la raíz del misterio Irmãos, a raiz do mistério es cómo va a ser posible ese regreso. como vai ser possível esse regresso? Los judíos se consideran los únicos integrantes Os judeus se consideram os únicos integrantes del Israel moderno. do Israel moderno. Por eso es que todo el mundo dice judíos. Pode ser que tu não diga judeus. Es un misterio revelado. É um mistério revelado. Israel es el olivo cultivado por Dios. É Israel, o oliveira cultivado por Pero aquellos Deus. se volvieron un olivo silvestre. Eles se voltaram a ser oliveira brava. ¿Cómo hace Dios Como vai entonces? fazer Deus? Para que vuelvan a ser Volte a de ser su verdadero o olivo. seu verdadeiro oliveira. Entonces lo dice Romanos. Então, diz Romanos, Vamos a leer primeramente en el capítulo 7 vamos ler no capítulo 7 y de Romanos. luego vamos al capítulo 11 de Romanos. Vamos no capítulo 11. De Romanos. Romanos 7, Romanos capítulo a 7, partir del versículo 1. a partir do versículo 1. Gloria a Dios. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto vive, mas se mesmo morrer, está desobrigada, ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outra mulher, a outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será chamada adúltera se contrair núpcia novamente. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativo à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos,
a fim de que frutifiquemos para Deus. Amén. En Deuteronomio ya lo leímos, No Deuteronômio já lemos que la mujer adúltera no podía unirse en que a matrimonio mulher adulta não podia se unir Ao seu primeiro marido. ao seu primeiro marido. mientras estuviese vivo. Ainda que estivesse vivo, Ella era señalada por la ley del adulterio. ela estava ligada pela lei do adultério. Pero entonces el primer marido muere O primeiro marido morre y resucita, e ele ressuscita, siendo un nuevo hombre, sendo um novo homem, un hombre glorioso. um homem glorioso. Y ahora dice, Pablo, E agora diz Paulo: te mando, eu te mando, avísale, predícale avisa, prega a mis ovejas as perdidas minhas ovelhas de perdidas la casa de da Israel, casa de Israel. de que yo he muerto por ella, Eu morri por eles, que me puedo casar con eu ellos, posso casar com eles que tienen salvación, e que eles têm salvação. que volverán a la tierra, Que volte para a terra, que serán mi pueblo, que será o meu que povo, serán mi esposa, será a minha esposa. que podrán unirse conmigo en mi venida Ele pode se unir comigo na minha para vida, entrar en el reino para entrar no reino y participar de las bodas e del Cordero. participar da boda dos cordeiros. La boda del Cordero, As bodas do cordeiro, la primera parte, na primeira parte, en que se inaugura quando se inaugura el reino milenial o reino milenário, del Señor Jesucristo que o Senhor Jesus con su Cristo iglesia. com a sua igreja. Desafortunadamente, Desafortunadamente, hay una revelación há uma revelação, de que por lo menos la mitad de la iglesia pelo menos da metade da igreja no podrá entrar não poderá a entrar esas bodas. a essas bodas. Ustedes lo saben, ¿no? Vocês sabem, ¿Sí lo saben? Sí lo saben, hermano. vocês sabem La primera, a primeira, perdón, as bodas, las bodas del Cordero solamente podrán entrar as bodas por lo menos Pelo menos. la mitad a metade de toda la de iglesia, toda a igreja, desde el día de desde o Pentecostés dia de Pentecostes hasta la venida de Cristo. até a vinda de Cristo. Eso está en la parábola de las Isso virgens, está na parábola das virgens, las cuales 50 son prudentes o qual 50 são prudentes y e 50 son 50 são necias, nécias, imprudentes y locas. prudentes e loucas. Ahora vamos a Romanos 11. Romanos 11, ali ele falou 50% são prudentes e 50% são prudentes. Pero ¿por qué son prudentes? ¿Por Y qué la son otra, ¿por qué prudentes? son E imprudentes? por que os outros são imprudentes? Todos los que creemos en Cristo recibimos el Espíritu Santo. Todos nós que queremos receber o Espírito Santo. Pero el Espíritu Santo debe llenar nuestras vidas. O Espírito Santo deve encher a nossa vida. El Espíritu Santo debe hacer un trabajo de transformación O todo el día. Espírito Santo deve fazer um trabalho de transformação. El Espíritu Santo trae O luz Espírito Santo y esa luz debe reflejarse a través tuyo. essa luz deve refletir Primeramente en tu propia vida. primeiro em tua própria vida. Señalar cómo andas tú Como anda y você? pedirle al Señor Primeiro o Senhor. que todo lo que estorbe en tu vida, E tudo que venha a estrovar a nossa vida, Él trabaja en ti Ele trabalha em ti. para que eso sea sacado de ti Para que possa ser tirado de y você. llenado con la vida de Dios, Que é cheio da vida de Deus. de Cristo en Cristo nosotros, em nós. de que Cristo sea adueñado Que Cristo seja de una casa que compró, da casa, dono da casa, donde Él pueda para que gobernar Ele possa governar como su propia casa. com sua própria casa. Sí, hermano. Sim, irmãos. Entonces, esa persona Então essa pessoa va a ser morada de vai ser Dios, morada de Deus, va a ser colaborador con vai ser Cristo comparado com Cristo en la edificación de la na iglesia, edificação da igreja, va a ser luz, vai ser luz, va a ser obediente, vai ser obediente, va a vencer vai vencer y va a entrar a las bodas. e vai entrar nas bodas. Pero si alguna persona A segunda que pessoa reciba la salvación recebe a salvação y viva su propia vida e vive sua própria vida todos los años, todos os anos, que el Señor le prolongue aquí la existencia, prolongue sua no existência, pierde su que salvación, não perca sua salvação, pero no paga un precio, mas vai pagar um preço, vive de ocioso, viver ocioso, haciendo su propia voluntad. fazendo a sua própria vontade. Entonces no puede Eles não podem pensar pensar que tendrá derecho que terá direito a entrar en las bodas de entrar nas con bodas aquellos que sí han trabajado, com aquele que trabalha, que sí han obedecido, que tenha
conhecido que sí han conocido a que Dios, tem conhecido a Deus, que sí han conocido a Cristo, que tem conhecido a Cristo, que sí se han sujetado que tem al se Señor, sujeitado ao Senhor, que han amado al que Señor, tem amado ao Senhor. la novia que ama a su novio, A noiva que ama o seu noivo, ama el regreso del ama novio, o regresso do noivo, lista para casarse, pronta-se para la casar-se. novia que no le A interesa, noiva que não se interessa, no se prepara, não se prepara, no confecciona su não vestido, confecciona o seu vestido, no prepara las não fiestas, prepara a festa, no puede haber bodas não pode haver con esa com mujer, essa mulher. mientras esa mujer Essa mulher ame a su esposo, ame su matrimonio e a mulher ama o seu esposo, ama o seu y marido, ame una vida matrimonial e ama a sua vida con matrimonial, un hombre que la ama. homem que o ama. Eso es lo que sucede con nosotros Isso que sucede frente a com Cristo, hermano. diante de Cristo. Así es. ¿Está bien? Tá bem, irmãos? No perdemos la salvación. Não perdemos a salvação. Un regalo incondicional que É Dios um nos da. presente incondicional, Pero sí perdemos el galardón. mas perdemos o galardão. La salvación se recibe por fe, A salvação se recebe por fé, no por obras. não por obras. Pero el galardón Mas o galardão hay que trabajarlo, hay que trabalhar, hay que hay ganarlo, que ganhar, hay que llevar la cruz, hay que levar a cruz, hay que negarnos a nosotros temos que mismos, negar-se a nós mesmos, a recibir ese día para receber esse dia, las palabras del Señor. a palavra do Senhor. Ven, buen siervo y fiel, Bem, bom servo fiel. en lo poco has sido fiel, No pouco se for en lo fiel, mucho te pondré. no muito te colocarei. Vamos entonces a Romanos 11. Romanos 11, vamos ler. Para ver un poquito cómo es eso Para ver um pouco como é isso, de lo que sucede en ese misterio. como se sucede esse Ese mistério. misterio. Podemos leer en Romanos 11. Hermanos, si pudiéramos leer casi de seguido con poco comentario desde 11:11. 11, vamos ler um pouco 11, de comentário. 11. En adelante. Em diante. Amén. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúme. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros, que sois gentios, visto, pois, eu sou apóstolo dos gentios. Glorifico o meu ministério, para ver se, algum modo, posso incitar a emulação aos do meu povo e salvar algum deles. Porque, se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe a reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fostes enxertado em meio deles, e tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dios había cultivado un olivo, Deus tinha cultivado uma oliveira, pero las ramas que pertenecían a las 10 tribus del norte porém os ramos que pertenciam às 10 tribos do Foram norte desgarrados. foram quebrados, del olivo, quebrados da oliveira, un divorcio, houve un divórcio, rompimiento, rompimento. y esas ramas E esses galhos se formaron se formaram en un olivo silvestre. o oliveiro bravo. Entonces, ¿para qué hizo Dios eso? Para que fez Deus isso? Para podernos a nosotros Para poder nós
injertar enxertar en el olivo de no Dios. oliveiro verdadeiro. Miren como todo va siendo concatenado Veja que vai ser bem coordenado. Você vai desde el Antiguo Testamento, desde o Antigo Testamento. cuando Jacob bendijo a sus hijos, Jacó abençoou seus filhos. cuando habla la Biblia acerca de ese divorcio, Quando fala a Bíblia acerca desse divórcio. cuando compara a Dios a su pueblo con un olivo, Quando Deus compara o seu Cultivado. povo cultivado. cuando Dios habla acerca de que fueron las ramas desgarradas, quitadas, Quando Deus fala que os homens foram para que tirados. nosotros podamos para que nós possamos participar del olivo de Dios. ser enxertados no oliveira de Deus. Pero esas ramas volverán, las que crean lógicamente, Mas essas ramas que vão crer a ser vão injertadas ser enxertadas também en el olivo, no oliveira. para que haya un solo olivo de Dios. Para que haja só uma oliveira de Deus. Olivo de Dios. No hay un olivo que se llama iglesia Não é uma oliveira que chama igreja, y otro olivo que se llama ele Israel, chama Israel. que ya se secó, Que secó. que fue desechado. E foi No, rejeitado. es un solo olivo, Há só el oliveira, olivo de Dios. a oliveira de Deus. Vamos a leer del versículo 19 en adelante. Vamos ler o versículo 19 em diante. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te sobremesa, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Assim considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo, bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para enxertar de novo. Amén. Dios es poderoso Deus é poderoso para injertarnos de nuevo. para enxertar de novo. Para eso Él Para isso ele empezó un trabajo começou um trabalho en estos 20 siglos. em 20 séculos. Trabajo arduo, Um trabalho árduo, trabajo de derramamiento de mucha sangre, um trabalho de muito derramamento de sangue, trabajo de la vida de sus siervos, um trabalho com seus servos, de mucha penuria, de muita penúria para poder salvar para poder a salvar-nos. sus ovejas As suas ovelhas perdidas, perdidas salvarnos a e salvar nosotros, nós também. considerados también Considerar também elegidos por el Padre, hermanos. fora do Pai. Para terminar, podemos ver allí en Efesios Para terminar, podemos ver em Efésios, capítulo 2, capítulo 2. importante lo que vamos a leer, hermano. É importante onde vamos ler. 2 a partir del versículo 11. A partir do versículo 11. 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas. Amén. Cuando habla aquí de esa circuncisión, Quando fala aqui dessa circuncisão, se refiere a los judíos, se refere a que judeus, son los que se circuncidan. aqueles que se circuncidam. Porque los de la casa de Israel, Porque a casa de al Israel, perder su ao identidad, perder sua identidade, dejaron de circuncidarse eles deixaram de circuncidar-se y se gentilizaron e se gentilizaram entre las naciones. entre as nações. Entonces los judíos Mas os judeus, decían, incircuncisos, incircuncisos, ustedes no tienen parte con nosotros. você não tem parte conosco. Entonces el apóstol de los gentiles, Mas o apóstolo dos gentios que va a predicarles a ellos, vai pregar a eles, le dice esto, diz isto. versículo 2, hermano. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, Sí, ve, hermano, separado de la ciudadanía de Israel. separados da cidadania de Israel. Antes fueron ciudadanos de Israel, Antes eles foram cidadãos, Deixaram de ser. deixaram de ser. pero ahora ven llamado Agora foram para chamados que vuelvan a ser ciudadanos para de que Israel. voltem a ser cidadãos de Por Israel. eso nosotros los que hemos creído, Isso nós temos crido. escuchen esto, Escute isso, irmão. nosotros los que hemos Nós creído que temos en crido Jesucristo, que Jesus Cristo
ahora somos ciudadanos de Israel. agora somos cidadãos de Israel. En el espíritu, Em espírito, pero somos ciudadanos de Israel. somos cidadãos de Israel. Repite el 2, hermano. Naquele tempo estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que estavas longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Miren, ustedes que estaban lejos, Vocês que estavam longe, a casa de Israel, a casa de Israel, han sido hechos cercanos. agora se acercaram, Los cercanos son la casa de Judá. porque estavam perto da casa de Judá, Traídos trazido para formar un solo pueblo. para formar um só corpo. Amén. Dale. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Dice que ha hecho la paz. Isso que fez a paz. Ustedes cuando nosotros leemos el Evangelio, vemos Quando nós lemos o Evangelho, vemos que en el templo, antes de ser destruido por los romanos, que o templo, antes de ser destruído pelos romanos, en Jerusalén, em Jerusalém, había un templo llamado de los gentiles. havia um lado chamado gentios. Y era que los judíos Os judeus, habían levantado un muro enorme, eles tinham levantado um muro enorme, de tal manera que las tribus del norte de tal maneira que a tribo do norte podían solamente llegar al patio de los podiam gentiles. chegar somente no pátio dos gentios. Para poder entrar al templo a adorar, Para poder entrar no templo a adorar, tenían que convertirse a la religión judía, tinham de se converter à religião judaica, circuncidarse circuncidar-se, y cumplir con todos los rituales. cumprir com todo o ritual. Ustedes ven, hermanos, en la Biblia Vocês veem na Bíblia ciertos personajes certos personagens que, no siendo judíos, que, não sendo judeus, creían en la religión judía, criam a religião judaica. pero ellos no tenían la revelación completa. Eles não tinham a revelação completa. Hubo un siervo de Dios llamado Felipe, Houve um servo chamado Filipe, que fue usado en Samaria para un gran foi avivamiento. usado em Samaria como grande avivamento. Y Dios mandó a los apóstoles para que fueran allá a ayudarlo. E Deus mandou o apóstolo para Y ensinar. cuando eso estaba en toda su, digamos, su fuego, Eles estavam em todo esse avivamento. el Espíritu Santo sacó a O Felipe, Espírito Santo tirou Filipe, lo llevó al desierto levou ao deserto. y dijo: acércate a aquel carruaje que viene allá. E vem. Y venía un etíope, E vinha um etíope. era un prosélito, Ele era um prosélyto, no era judío, não era judeu. creía en la religión judía, Mas ele queria na religião judeu. pero él no sabía Mas ele não sabia nada de Jesucristo. nada de Jesus. Se le acerca el Felipe, Mas Filipe se acercou. dijo: ¿qué estás O leyendo? que você está lendo? Y aquel etíope estaba leyendo Aquele el etíope libro estava de, lendo el libro de o Isaías. profeta Isaías. ¿Entiendes lo que lees? Ele entende o que lê. ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? Como vou entender se ninguém me explica? Y aprovechó Felipe, E aproveitou Felipe lo evangelizó e o evangelizou. hasta llegar al bautismo. Até chegar no batismo. ¿Recuerdan, hermanos? Recuerdo, Cuando hermanos. vieron agua, dijo: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ele impede de ser batizado. Pero nada, bajaron a las aguas y lo bautizó. Felipe batizou. En esa misma situación E nessa mesma se situação encontraban los gentiles, se encontravam os gentios. que podían entrar solamente al patio de los Eles gentiles, podiam entrar somente no separados pátio por dos una separados pared. por uma parede. Esa es la pared que dice aquí, pero Essa é a ya, parede que diz aqui. ya no solamente física, Não somente física, sino espiritual. também uma parede Esa pared espiritual. espiritual es derribada. Essa parede espiritual também é derribada. Todos Para que nosotros, nós seamos uno sejamos um só en Cristo em Jesús. Cristo Jesus. Vamos a seguir leyendo ahí, hermano. Porque Él es nuestra paz. Porque Ele é a nossa paz. De ambos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, de forma de ordenança, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz. Ese nuevo hombre es Cristo Esse novo homem é Cristo y la iglesia. e a igreja. 16. Ele reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ele a inimizade. E vindo evangelizou a paz a vós, outros que estavam longe,
e a paz dos que estão perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim não sois mais estrangeiros, peregrinos, Ya no somos extranjeros, mas concidadãos dos céus. ya no estamos dispersos. Já não estamos mais dispersos. Si estamos en Cristo, Se estamos em ya Cristo, somos un solo cuerpo. somos um só corpo. Estamos unidos Estamos unidos en el Señor. no Senhor. Sigue, hermano. Mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo, Jesus, pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. En este momento, hermanos, la edificación de la iglesia no ha terminado. Nesse momento, a edificação da igreja não tem sido terminada. Ya nosotros no somos extranjeros, Nós não somos estrangeiros, nosotros hacemos parte de ese cuerpo nós fazemos parte desse y corpo, de ese pueblo, desse de la povo, iglesia. que é a igreja. Y Dios quiere, E Deus quer, antes de su venida, antes da sua vinda, que nosotros tomemos que conciencia nós tomemos consciência de lo que somos, do que somos, hijos de Dios. filhos de Deus. Y Él necesita Ele necessita trabajar a través de su pueblo trabalhar através do seu povo, para que nadie para que se nada descuide, se descuide, para que todos seamos edificados, para que sejam todos, para que el Espíritu Santo nos llene, para que o Espírito venha nos nos encher, ilumine, nos ilumine, nos nos convenza convença. de que tenemos que trabajar con el Señor. Temos de trabalhar com o Senhor. Somos una raza Somos diferente, uma raça diferente. ya no somos ni gentiles, Nós não somos nem gentios, ni judíos, judeus, ya no somos satanistas, somos satanistas, ya no somos religiosos, somos religiosos, somos hijos de Dios, filhos de Deus. somos el cuerpo de Somos o Cristo. corpo de Cristo. Dios quiere que todos seamos esas vírgenes prudentes, Deus quer que nós sejamos que filhos tienen su prudentes, lámpara llena, que tenha as lâmpadas que haya cheias, luz en nuestra vida, que venha iluminar a que nossa vida, conozcamos a nuestro esposo, conheçamos nosso que le esposo, seamos que obedientes, sejamos que obedientes, le amemos, que o que amemos, seamos amigos de Él, que sejamos amigos dele, que Él nos diga lo que nos conviene. que ele nos diga o que nos convém. Él quiere que nosotros le demos permiso a Él, Ele quer que nós tenhamos permissão a ele, que tome posesión que tome possessão de de todo lo que es de Él, tudo que é dele. que lo compró Ele a comprou un precio um altísimo, preço altíssimo, que ya no hay nada que sea nuestro, nada que seja ni nosso. siquiera nuestro cuerpo es Seja nosso nuestro. corpo, irmão. Nosotros no podemos ahora darnos el lujo Nós não podemos dar-se ao luxo de hacer de fazer nuestra propia a voluntad, nossa própria vontade. porque eso será fatal Isso será fatal el día que el Señor quando venga. o Senhor vem. Y estamos en los tiempos Nós estamos que nos todo tempos, indica todas indicam puede venir, que pode tal vir vez en esta generación. nessa geração. Nadie lo sabe más, Ninguém sabe, pero mira lo que está mas sucediendo. veja o que está sucedendo. De manera que este es un campanazo, un aviso De maneira que esse é um aviso para todos nosotros. para todos nós. Tomemos conciencia Temos del consciência momento do histórico momento histórico y espiritual e que espiritual estamos viviendo. que estamos vivendo. Amén. Gracias, hermano. Obrigado. Vamos, sí, vamos. Oremos, irmãos, soberano Deus, nós encomendamos a Ti, o Senhor tenha misericórdia de nós, e o Espírito Santo, em cada um de nós se encarregue, de nos ajudar naquilo que não tivemos condições de passar aos irmãos, mas que a Tua misericórdia, esse Espírito que nos ensina, essa unção que está em nós, que nos ensina a cada irmão e a cada irmã. Nós rogamos isso no Teu santo nome. Amém. Amén.